Queremos desejar boa noite, né, para quem já está entrando, para quem vai acompanhar a nossa live hoje à noite, né? O padre já entrou aqui. Vamos esperar só mais um pouco, esperar que os irmãos possam entrar todos, né? Porque a gente não pode perder nem um pouquinho da oportunidade que nós vamos ter nessa noite, né, com o Padre Fábio. Então a gente vai esperar só mais um pouquinho para que as pessoas possam entrar e a gente possa mergulhar nessa profunda experiência, né, da unidade de Cristo nessa noite, entre nós como Projeto Madre Teresa e entre o Padre Fábio também como igreja. Então a galera tá chegando, todo mundo. Vamos esperar. Muitos assuntos para essa noite, né? Como projeto, como igreja. Estamos só aguardando, né? Os demais irmãos, como eu já falei anteriormente, também aguardamos o Padre. Boa noite, gente, para quem tá chegando, né? Boa noite, Dona Ritinha, chegou já, né? Ela que marca a presença sempre. Boa noite, Ana Amélia, Johnny, todo mundo que já tá chegando por aqui, né? Desejo boa noite a todos vocês. Gente, vocês mandam para as pessoas que vocês ainda não viram aí chegar, certo? Manda lá no direct delas para que elas possam acompanhar essa noite conosco, né? Uma noite cheia da graça de Deus, tá certo? Então você que tá aí, que a gente ainda tá esperando todo mundo entrar, você vai lá e manda para a pessoa, né, o link, o Instagram do projeto para que ela possa acompanhar nessa noite, certo? Como eu já falei, nós estamos só aguardando a chegada de alguns irmãos também e também a chegada do padre, né? O Padre Fábio. Nós vamos ter uma noite cheia da graça de Deus, né? Uma hora de live, mais uma... Eu sei que vai ser pouco para o tanto que Deus tem para fazer nas nossas vidas hoje como Projeto Madre Teresa, né? Tô com saudade, gente, de vocês, de todo mundo.
Líria sendo Líria, né? Boa noite, Samira. Saudade de você. Saudade da sua família. Vamos lá, gente. Vamos avisar as pessoas ao projeto, os nossos amigos, né? Estamos iniciando a nossa live. Chegou, padre! Estamos chegando, não é? Vou organizar aqui a câmera porque está Que ótimo. bom que o senhor chegou. Boa noite. Tá travando um pouquinho, né, a internet, mas aí a gente vai. Travou só um pouquinho, mas aí a gente inicia novamente. Boa noite, padre. Boa noite, tudo bom, Kaline? Tudo bem? Em paz? Tudo bem com o senhor? Como é que o A senhor minha está? imagem está chegando bem aí, tá? Tá chegando bem agora. Travou só um pouquinho no início, mas agora tá ótimo. Perfeito. Pois é, tudo bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. É, Nós estávamos aguardando as pessoas entrarem, né? As pessoas, elas estão sendo avisadas que o projeto está ao vivo, né? O Instagram. Mas aí, aos poucos, elas vão entrando, né? Aos poucos, elas vão sabendo que nós já estamos ao vivo e vão entrando e vão participando dessa noite tão cheia da graça de Deus, né? Que o Senhor separou para nós hoje. muito bem. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, já diz a palavra. Alegremos-nos e neles o temos, né? Nós estamos aqui para glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus com uma noite de reflexão, de meditação, né? E pedindo às pessoas que entrem, porque normalmente a live do Instagram é 1 hora, né? Aí se o povo demora muito, a gente encerra e tem que começar de novo, não é? De novo, isso. Exato. Mas desde já nós queremos dar boa noite, né, às pessoas que estão chegando aí, né? Eu tenho certeza que muita gente também que o senhor convidou, né, nessa noite. Exato. Isso, e aí eu quero desejar boa noite a todos, né? Aqueles que eu conheço, que eu não conheço, que eu sei que estão entrando aí. Quero desejar boa noite a todo o pessoal de Patos, de Tavares, né? Que nos acompanha nessa noite. Dizer que é uma graça muito grande para nós, né? Viver essa experiência, né? De oração, de escuta, de tirar dúvidas, de escutar um pouco daquilo que o Senhor traz para nós hoje como igreja. Muito bem, o prazer é meu, a alegria é minha estar com vocês. Eu sei que vocês estão celebrando esse ano 10 anos, né, de fundação do projeto. É um motivo para elevar um grande louvor a Deus, né? E, de fato, eu convidei algumas pessoas, coloquei nas minhas redes sociais o convite. Como é a primeira live que eu faço assim, né? Eu nunca tinha feito essa live no Instagram, uma live de primeiro andar e térreo, né? Como está aqui, né? Duas pessoas. Mas, então, vão aparecendo aqui os nomes, eu não sei se são comuns, se são os que aparecem para mim, para você também, né? Mas tem entrado bastante gente aqui. Muito bem, então estou à disposição e saúdo com grande alegria a todos que estão entrando para participar conosco dessa live. Isso. Pois a gente já pode iniciar, né? Nós já temos um bom número de pessoas para que a gente possa iniciar já e as pessoas que forem entrando, elas vão bebendo da graça também, tá certo? Então nós já podemos iniciar. Exato, ótimo. Muito bem. Vamos rezar então um pouco?
Vamos sim. Vamos rezar. Pode começar? Pode fazer uma oração? Pode, não deve. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de lhe pedir mais um pouco de tempo para ler um trecho do Salmo 120, já que estamos vivendo um momento difícil e muitas pessoas estão angustiadas. Então, um salmo de esperança, de conforto, que diz assim: Para os montes levanto os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele velará sobre a tua alma, o Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espero com essas palavras confortar, né, os corações de muitas pessoas e trazer esperança, né, para todos. Amém. Muito bem, Carlinhos. Estou à disposição para a gente conversar, bater um papo com o nosso povo de Deus, povo querido, né, que nos acompanha. Você sabe que eu estava fazendo live todas as noites quase. E depois parei porque estava me tomando muito tempo para preparar. Eu preparava às vezes com um tema, né? Não era uma live assim muito... E depois, porque também a live toda noite parece que estava tirando um pouco o meu sono. Não sei também se as pessoas estão dormindo bem nessa quarentena. Talvez seja uma utopia pensar que as pessoas estejam dormindo bem, né? Então, a live toda noite, e às vezes eu ia até 9h30, estava me deixando um pouco sem sono. Então, eu acabei diminuindo as lives e faço agora uma vez ou outra, até para poder também preparar melhor o encontro e tal, né? Muito bem, mas estamos aqui. Uma grande alegria estar com vocês no projeto. Que bom, graças a Deus o Senhor voltou às lives e conosco, né? Nos dando essa graça. Que bom. De estar presente conosco com o projeto Madre Teresa, né? Então, primeiro eu queria acolhê-lo, né? Dizer que nós somos muito gratos a Deus, né? Pelo sim do Senhor hoje, nessa noite, né? Por sempre estar disposto a estar conosco aqui, né? Então, assim, durante este dia, aliás, desde ontem já, as pessoas já estão sabendo dessa live, já sabiam que o Senhor iria estar presente conosco, né? Então, algumas pessoas ficaram super curiosas, querendo fazer algumas perguntas, aquelas perguntas que as pessoas sempre fazem, né? Como o Padre Fábio, muitos também com muita saudade, né? Então, é sempre bom, num momento como esse, em que nós não estamos saindo, né, das nossas casas e tudo. Então, ir no nosso Instagram e abrir e ver o Senhor, né? E isso é uma graça muito grande para nós, porque a gente sabe que o Senhor tem muito a nos dar como igreja, né? Como pastor. Então, primeiro, eu queria saber como é que o Senhor está, como está a igreja, a paróquia. Nós estamos com muitas saudades. Agora está fazendo um ano, né, que nós somos a Tavares, no de suas férias, quando a gente vai no São João, né, a gente deixa lá o São João e vai em missão para outra cidade. E o ano passado nós fomos para Tavares e foi uma experiência fantástica, né? Foi uma experiência maravilhosa. Então vai fazer um ano, a gente está com muita saudade, né? Então eu queria saber como é que está a paróquia, a cidade, como é que o senhor está. Pois é, por aqui estamos bem.
Inclusive, daquela experiência que vocês vieram, ficaram muitos frutos, né? Tem jovens que acompanham o projeto, que acompanham não só pela internet, mas quando nós estávamos nessa pandemia, iam a Patos para as reuniões de vocês e tudo. Então, a paróquia está bem, estamos numa reforma, como todo mundo sabe, né? Paramos agora por conta dessa pandemia, estamos há 3 meses parados, né? Porque não, essa parte de construção civil estava parada em todo canto. Nós paramos também, esperamos retomar em breve, né, a nossa reforma. E o povo de Deus está aqui, né? O povo de Deus de Tavares é um povo maravilhoso, é um povo cordial, do coração grande, que nos acompanha em tudo. Nós fizemos aqui na paróquia, agora nesse tempo de Covid, nós fizemos uma rede solidária. Por que eu chamei rede solidária? Porque uma rede é algo grande, né, que envolve muita gente. Então, nós fizemos uma rede solidária porque nós queríamos envolver a iniciativa privada, os empresários, as famílias, as pessoas e as pastorais. E cada rua da nossa cidade, normalmente tem alguém da pastoral do dízimo que olha um pouco por aquela rua. Não só no sentido de dízimo, mas no sentido geral, da vida de evangelização, de tudo. E assim essas pessoas foram ver quem estava precisando realmente de ajuda e nós preparamos algumas coisas e tivemos a ajuda da iniciativa privada, muita ajuda, e pudemos distribuir muitas cestas, né? Nós já distribuímos mais de 400 cestas ao todo, né? E cesta básica, né? Cestas até boas, né? E fizemos também distribuição de álcool em gel e máscaras, né? Então, fizemos uma rede solidária que continua atuando e agora estamos colocando foco na preparação da igreja para a volta, que é o que se fala por aí, o decreto do governador ontem, né? Que foi publicado hoje no Diário Oficial, nos documentos, né? E eu imagino que em breve vai se voltar a celebrar com o público, com menos gente, né? Não é ainda o normal, é um normal entre aspas, mas assim, nós temos vivido aqui, graças a Deus, unidos na oração. As capelas, o pessoal das capelas não tem perdido a oportunidade de rezar, porque várias capelas têm aquele som externo, né? Então vai lá o coordenador, reza um terço, reza algo, e passa para o povoado inteiro, para os povoados. Então, graças a Deus, o povo está... E eu faço sempre lives e transmito as missas, né? E as pessoas podem ir de casa participar, né? Então, é a igreja de Deus que não para, né? É o povo de Deus que não para. Exato. Que não para, né? Bendito seja Deus. Porque faz parte da identidade do cristão, né? O cristão é alguém que não para de caminhar. Então, no começo, os cristãos eram chamados os do caminho, né? Justamente porque o cristão é alguém, até o Papa Francisco tem insistido muito sobre isso, né? O cristão é alguém que não pode acomodar-se, que não pode ficar parado, ele tem que estar andando, porque no movimento, isso aí a filosofia afirma, né, abundantemente, no movimento é que está a vida, né? No movimento está a vida. Isso. Então, padre, o senhor falou, né, um pouco desse tempo, né? Um tempo atípico que estamos vivendo, né? A pandemia. E eu sei que o senhor iniciou com o Salmo e como psicóloga também, né? Eu percebo quão difícil está, né, para as pessoas neste tempo, psicologicamente falando também, né? Então, assim, o tempo onde as pessoas vêm muito angustiadas, né? Muitas pessoas com medo, muitas pessoas sofridas, né? Então, assim, nós sabemos que mesmo como cristãos, nós encontramos dentro da igreja, né, os nossos irmãos, muitos que sofrem nesse momento, né? Muitos que temem nesse momento. Eu queria, assim, já começando, né, as perguntas que vieram na nossa caixinha de mensagem, né? Eu queria saber, assim, como é que o senhor, né, como pastor, como pároco, né, como pastor da Igreja de Deus nesse tempo, o senhor já falou das lives, já deu uma iniciada, uma introdução, mas como o senhor vem conduzindo, assim, esse tempo como igreja, como tá a questão, se as pessoas estão procurando o senhor, os jovens, as famílias, se vêm com medo, se vêm angustiados, como o senhor, como padre,
está vendo esse tempo? Eu tenho atendido muitas ligações e também conversas, né, em WhatsApp. Eu tenho atendido muita gente. Está difícil o contato pessoal por conta da Covid, né? Não tenho feito atendimentos presenciais. Mas eu tenho atendido. Ontem mesmo atendi várias pessoas. Há atendimentos que duram até meia hora, 40 minutos. Ontem atendi uma pessoa 50 minutos, né? Então, às vezes, as pessoas ligam angustiadas e, assim como a gente está conversando, eu posso ver a pessoa também, né? Hoje a tecnologia facilita e a pessoa pode me ver e a gente pode conversar e assim ajudar as pessoas a se reencontrarem. Porque a pandemia tem deixado todo mundo um pouco perturbado, principalmente os idosos, que eram as pessoas que têm, né, pertencem a um grupo de maior risco, né? E que tinham na igreja o seu lugar, não só de oração, mas o seu lugar preferido. Iam para a igreja todos os domingos. Gente que ia às 2 missas dominicais, né? Então esse pessoal está muito, diria assim, está vivendo de maneira muito difícil esse tempo da pandemia. Não só pelo isolamento, mas pela saudade da Eucaristia, a saudade dos sacramentos, a saudade da comunidade, não poderia a comunidade rezar. Essas pessoas, em particular, os mais idosos, têm sofrido bastante. Mas eu também tenho atendido muita gente jovem, porque essa angústia não é só dos idosos, né? É uma angústia geral, porque nós perdemos algo que é essencial para a nossa vida, que é a liberdade, né? É uma das coisas que é essencial para o ser humano. Então, uma vez que nós estamos confinados, tá certo que, como dizia o presidente da Argentina, não se trata de uma prisão, porque nós estamos preservando a vida, não é? Estamos confinados para preservar a vida, não é por outra razão. Então, é um confinamento que vale a pena. Mas, de qualquer modo, não deixa de ser uma ruptura com a liberdade que a gente tinha. Hoje você não pode abraçar as pessoas que você ama, você não pode beijar, você não pode ser carinhoso, afetuoso, né? Não pode estar próximo das pessoas. Então, tudo isso tem um peso. Tem um peso porque há filhos que faz muito tempo que não visitam os pais, pais que não veem os filhos. Isso traz muito transtorno, né? Psicologicamente falando. E eu tenho atendido várias pessoas pelo telefone. Tenho também procurado, às vezes no Instagram eu coloco coisas, posto algumas coisas também engraçadas para poder ajudar as pessoas a elevar o ânimo, né? Coloco frases de reflexões, mas também coloco algumas coisas engraçadas que eu vejo na internet, que alguém me manda, partilho, justamente para ajudar as pessoas a enfrentar esse momento com oração e com uma certa leveza, porque se a gente se colocar só a ver os noticiários, se a gente se colocar só a pensar nessa doença, a gente acaba ficando mal. A gente tem que dar esperança às pessoas, eu tenho procurado fazer isso, dar esperança às pessoas e cultivar essa plantinha, essa flor, né, da esperança, porque é a última coisa que pode morrer no coração do homem, a esperança e a fé, né? Essas coisas não podem morrer. Então a gente tem enfrentado assim, né? E tenho visto que, de fato, as pessoas têm adoecido, né? Muitas pessoas têm adoecido psicologicamente, mas eu creio que depois da pandemia nós vamos trabalhar dobrado para ajudar a curar tanta gente que está despedaçada, né? Tanta gente que está sofrendo nesse momento. Então, uma vez que as coisas vão voltando ao normal, nós vamos também ter tempo para curar as feridas, né, de muitos irmãos que estão feridos, profundamente feridos, né? Sofridos pela solidão, pela dor da distância das pessoas que amam, né? O senhor falava sobre a esperança, né? E nesse tempo, o nosso fundador, né, João, e eu já vi que ele está aí nos assistindo, né? Queria desejar boa noite para você, João. Vou dar um abraço para João. João é uma pessoa de Deus, né? Isso. Deus né? o abençoe, João. Pelo sim dele, né, que nos alcançou. Então, ele sempre nos fala, né, que nós não devemos perder a nossa esperança, né? Que a esperança é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, né? Então, nós, todos os dias, essa é a nossa missão, né? Com o Projeto Teresa.
dizer para as pessoas que elas não devem perder a esperança. Ele está conosco, né? Ele é a esperança, ele é a nossa vida, né? Ele é o nosso tudo. Como o Salmo mesmo dizia, né? Ele está sempre conosco, né? Mesmo diante desses difíceis que nós estamos vivendo, né? Como cristãos, como pessoas, como humanos, né? Mas Cristo está conosco, né? Ele não está alheio a essa realidade que nós estamos vivendo. Então, é uma missão, né? Como Projeto Madre Teresa também, como igreja, crescer no coração da humanidade essa certeza de que Cristo é a nossa esperança, que Ele é a esperança que está conosco e que vai nos guiar durante todo este tempo difícil, né? E como o Senhor bem falou, né? A pandemia vai passar, em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar dobrado, né? Para que as pessoas voltem, né? Muita gente, como eu falei para o senhor, psicologicamente prejudicada, né? E a gente sabe a importância que é também as pessoas. Então, nós vamos trabalhar de forma dobrada, né? Para que as pessoas voltem às igrejas, voltem àquilo que elas tanto têm saudades, né? O senhor falava dos idosos. E quanta verdade, né, no que o senhor falava, porque os idosos, a segunda casa deles é a igreja, né? Eles têm um lugar marcado, eles têm um banco marcado, a gente sabe disso, né? Eles têm um lugar que até se a gente chegar até mais cedo e sentar, eles chegam e dizem, olha, aqui é o meu lugar, aqui eu tô sempre todos os domingos, né? Então, é a segunda casa deles. Então, assim, é um tempo também de que eles sofrem nesse tempo, né? Mas de saber que Cristo está conosco e que tudo isso vai passar, né? Então, hoje, ter esse olhar de esperança, né? É o que vai nos levar a passar por tudo isso com uma leveza, né? Então, bendito seja Deus. Então, assim, padre, eu vi aqui, né? Estava conversando com o João, nas minhas conversas com ele, né? Então, eu vi que o senhor vai lançar um livro, né? O senhor vai lançar um livro em 27 de junho, não é isso? Exato, 7 de junho, exatamente. Está perto, né? Está perto, então, dá um frio na barriga. O senhor vai lançar o livro, o nome do livro é Confissões de um Padre, né? De catador de latim a pescador de almas. Exato, né? Isso? Exatamente. E aí, esse livro é uma entrevista do nosso fundador, inclusive, né? Então, Exato. todos estamos ansiosos, né, por este livro. A gente falava hoje como projeto, né? Todos ansiosos por esse livro. Então, eu queria que o senhor falasse, claro, né? O senhor não vai dizer tudo, mas queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, desse livro, da história desse livro. Queria que o senhor falasse um pouquinho para todo mundo que está aí, né? Eu queria mandar um alô para todo mundo que está pedindo um alô, gente. Não tem como mandar assim por nome que vai passando, né? Mas queria mandar um alô para todo mundo, Ranieri, para Ana Lúcia, meu amor, minha amiga, né? Então eu queria mandar um alô para todo mundo que está aí nos assistindo, tá certo? Mas pode falar, padre. Muito bem. Eu, antes de falar do livro, dizer mais uma coisa, que como eu tenho um programa de rádio aqui todos os sábados, eu tenho insistido em alguns programas em trazer pessoas, psicólogos, né, para falar sobre a questão da saúde mental nos tempos de pandemia, né? Inclusive, semana passada, tivemos a entrevista do padre Lindomar, que é um grande amigo, que estudou comigo em Roma, é psicólogo há muitos anos, mais de 20 anos que é psicólogo, e é também formado em moral, né? Teologia moral, pela Afonciana de Roma. E aí ele deu umas palavras muito boas. Também outros psicólogos eu tenho convidado aqui da região para falar e dar dicas para o povo, né? De como ocupar bem o tempo e de como não adoecer psicologicamente nesse tempo, né? Mas sobre o livro é o seguinte: quando eu fiz 10 anos de padre, eu pensava de publicar um livro com a minha história de vida. Porque esse livro também foi uma sugestão de algumas pessoas, inclusive da minha mãe, né? E aí, quando eu fiz 10 anos, eu preparei 3 presentes para mim mesmo. Eu queria preparar 4, o quarto era o livro, mas não consegui.
O primeiro foi uma ida a As, né? Eu fui a As, que é a terra do Curedade, né? E aí eu padroeiro dos padres. Aí eu fui a As fazer uma semana de retiro. Foi o primeiro presente. E depois o segundo foi montar uma biblioteca com livros que eu há um bom tempo queria. E aí eu fiz economias para me dar esses presentes. Né? Me preparei um bom tempo antes. Porque eu creio que, é como diz o Augusto Cury, né? A gente deve ter uma experiência de amor com a gente mesmo todos os dias, né? Se cuidar e se ajudar, né? Se amar, e se presentear vez por outra. Então eu me dei esses 3 presentes, né? Mas não consegui me dar o quarto presente, que era o livro. E quando foi ano passado, que eu pensei, né, de novo, aí João Victor disse, o senhor aceita a minha colaboração? Porque eu disse, Maria, não só aceito como quero, porque meu tempo é pouco. E aí nós começamos essa tarefa há um ano, que nós trabalhamos juntos, praticamente 3 meses, assim, mais pesado nesse livro, né? Depois fomos nos encontrando algumas vezes para correção de algumas coisas, a editora mandava, e a gente olhava uma coisa e outra, mandava de volta. Depois fomos trabalhar a capa e tudo. Então, esse livro nasceu do desejo de partilhar, não só a minha vida, mas como Deus agiu na minha vida. Porque há coisas que eu partilho aqui que são muito interessantes. Por exemplo, eu sou fruto de um milagre. Eu, quando tinha 5 anos, fui acometido de um sarampo, numa época em que não havia tratamento para sarampo, né? E eu fui desenganado pelos médicos. E minha mãe me levando nos braços, quando chegou ali em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima, em Patos, que todo mundo conhece, ela se ajoelhou e me colocou nos braços e pediu a Nossa Senhora uma graça. Disse, Nossa Senhora, cure meu filho e depois faça dele o que a senhora quiser. E ela fez de mim um padre, né? Então, assim, eu sou fruto de uma cura, de uma graça grande recebida. E nesse livro eu conto vários acontecimentos belos da ação de Deus na minha vida. Eu creio que, assim, é uma oportunidade, primeiro, para não negar minhas origens. Eu venho de uma família muito simples e eu creio que 2 coisas foram fundamentais na nossa educação. Primeiro, a educação religiosa. Porque mesmo que um pai ou uma mãe não tenha nada para oferecer aos seus filhos, mas tem como dar o amor a Deus. Ensinar a ter amor a Deus, a ter temor de Deus, ter amor à igreja. E a segunda coisa é a educação doméstica, que essa é fundamental. Para você chegar e para você sair de qualquer lugar. Você entrar e sair de qualquer lugar sem gerar problema com ninguém e sem ser problema para ninguém, né? Então, é uma oportunidade que eu vejo para falar um pouco sobre esses valores. Família, igreja, né? Amigos. Nesse livro eu falo também sobre belas amizades, pessoas que foram fundamentais na minha vocação como Padre Severino de Alencar, que eu digo isso com muita convicção, nunca conheci um padre mais santo do que o Padre Severino, né? E tive a graça de tê-lo como meu diretor espiritual por mais de 20 anos, né? Depois ele ficou doente, não pôde mais me acompanhar espiritualmente, como a gente fazia de costume, mas tínhamos conversas muito frequentes. Então é um livro de memórias para lembrar como Deus foi me acompanhando na minha vida e como Deus foi agindo de maneira muito decisiva em momentos muito assim cruciais da minha vida, né? Como Deus foi bondoso comigo. Eu imagino assim que aquela ideia do fio de ouro, não é? Que a gente escuta tanto falar, né? Que a vida é um tecido, a vida é como se fosse um retalho de coisas, mas há no meio desses retalhos um fio que é de ouro. E esse fio é a graça de Deus que nos acompanha desde o nascimento até a hora da morte. E ele vai nos mostrando que a composição do tecido da vida humana não é uma coisa somente nossa, mas há também uma mão de Deus ali que vai tocando a nossa vida e dando a nossa vida um sentido sobrenatural. Então, esse livro, eu creio que não é um livro somente para contar minhas memórias, mas para falar da ação de Deus na minha vida, para dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. E é também um livro de superação, porque eu conto muita coisa aqui que eu vivi
e que foi para mim momento de superação. Foi para mim momento de angústia, mas foi para mim também momento de crescimento. Eu conto aqui coisas da minha infância, por exemplo, né? Os trabalhos que eu fiz quando eu era pequeno, que a gente tinha uma vida muito apertada financeiramente, e eu nunca fui de ficar olhando, né? Eu ia também ajudar a fazer alguma coisa. Então, é uma vida em que eu tive muito cedo que tomar decisões e muito cedo que descruzar os braços e partir para o trabalho para ajudar de alguma maneira a família. Então, eu conto nesse livro, são 20 capítulos para lembrar os 20 anos de padre, né? E nesses 20 capítulos eu conto a minha história vocacional, minha história de família, falo sobre o valor da simplicidade. Por que é importante viver com simplicidade? Você pode ter muitas coisas na vida, mas se você se deixar amarrar por elas ou dominar por elas, você se vê perdido. Então, eu falo sobre a simplicidade, falo sobre as paróquias por onde eu passei, como Deus chama a gente para um trabalho, uma experiência específica em cada uma. Uma paróquia não é igual à outra e nem a sua missão é igual. Eu venho de várias paróquias e sei que em cada paróquia Deus tem um trabalho específico. E eu falo um pouco sobre isso, né, sobre a ação de Deus em todos esses momentos. Falo também sobre a minha ida a Roma, que foi um momento decisivo na minha vida. Foram 4 anos quase que mudaram muito a minha cabeça, o meu coração. Estar no coração da igreja, estar em Roma, tem um valor. E falo sobre o retiro de Ars, que foi um retiro realmente misterioso na minha vida, porque eu estava em São Paulo, na Canção Nova, no retiro, quando Deus colocou no meu coração que no próximo ano eu estaria em Ars. Fazendo 10 anos de padre, eu iria comemorar em Ars. E eu pensei, como eu vou comemorar em Ars? Como eu vou para a França? Não tem nada marcado, eu não tenho nem passaporte, eu não sei francês, como é que eu vou para a França? E eu conto um pouco dessa história toda, como se deu. Como é que eu fui parar na França sem saber uma palavra em francês? Né? Como é que fui parar na França e celebrei na Capela de Fátima, comemorando os 10 anos de padre. Celebrei naquela capela privada de Fátima, das aparições. E depois celebrei em Ars uma missa que ficou na minha memória. Eu acho que poucos padres tiveram essa oportunidade de celebrar em Ars, nos altares antigos, não é? Uma missa que era, como os altares são muitos, se pede normalmente que, se possível, o padre reze ali. Naquela época, não sei hoje como é que está, mas eu rezei de costas e rezei em latim, não é? Foi comemorando meus 10 anos de padre. Uma das missas, que eu participei de muitas missas, passei mais de uma semana em Ásia, mas foi uma experiência belíssima. E assim, conto também nesse livro um pouco da patrística, de como a patrologia, os padres da igreja, os monges do deserto me ajudaram. É claro que há detalhes, né? Há detalhes da minha vida espiritual que tem muito a ver com os monges do deserto. Há histórias de superação na minha vida que tem muito a ver com a espiritualidade dos monges do deserto. Só isso daria um belo livro. A minha experiência espiritual e a minha cura de muitas coisas do meu coração a partir da leitura dos monges do deserto e da Filocalia antiga. A Filocalia são os livros de conhecimentos espirituais mais belos, né, selecionados dos padres da Igreja do Oriente e alguns escritos também do Ocidente, né? E nesse livro falo dos meus grandes sonhos, né, como padre. São 20 capítulos, evidentemente, como você disse, não vou falar sobre todos. E termino o livro com uma carta a um jovem padre. Essa carta, na verdade, eu comecei a escrever num retiro. Eu fiz essa carta num retiro e foi uma carta para mim mesmo, para o padre Fábio. Como é que você pode ser um padre melhor? E aí fui escrevendo para mim mesmo. Escrevi diante do Santíssimo. E como eu vi que era uma carta que me ajudou, então eu digo, eu vou enviar essa carta para um amigo. Um ex-aluno, quem tinha muita amizade, por quem tinha muita amizade, tenho. Um padre muito amigo, um padre muito gente fina.
E aí eu preparei essa carta e coloquei mais alguma coisa para ele, né? E eu disse, vou mandar, não posso ir para a ordenação, mas enviei essa carta como uma espécie de partilha daquilo que eu penso sobre o ministério sacerdotal e daquilo que eu colhi de vários dias, né? Adorando o Santíssimo, no retiro que nós fizemos no convento franciscano em Campina Grande. Foi ali que eu escrevi essa carta para mim mesmo, mas no final tornou-se também uma carta para um amigo, porque a nossa vocação é uma só. Ele é padre, eu sou padre também, ele é padre novo. E aí esses dias eu disse para ele que ia publicar a carta, né? E vou pedir que ele também esteja em uma das lives comigo para lançar o livro. É o padre Danilo, uma pessoa extraordinária, uma pessoa cheia de espiritualidade, um homem de Deus. E eu fiz para ele essa carta. Então, é um livro no qual eu conto algumas coisas da minha experiência de fé. Depois eu ligando para João, e eita, João, esqueci de contar algumas coisas. Mas não dá para contar tudo no livro, né? Não dá para contar tudo. Eu ia contar algumas outras coisas, mas depois sai um outro volume e a gente conta essas outras coisas da vida e como Deus foi misericordioso e bondoso. Eu estou até com um livro aqui em mãos, porque agora eu preciso divulgar bastante, né? Porque dia 27 já tem o lançamento, né? Eu tenho certeza da grande graça de Deus teremos ao lermos esse livro. Porque só o Senhor falando, né? O nosso coração já se ardia de desejo de ler esse livro. Né? Da grande experiência que o Senhor teve, né, durante esses 20 anos de padre. E também quando o Senhor conta, né, da sua vida, da sua infância, né? Isso consegue alcançar o nosso coração. Então, assim, quando o Senhor falava, o meu coração, e eu tenho certeza de todos que estão assistindo, né, já ardia, já desejava ansiosamente, né, ler esse livro, né? Porque eu tenho certeza que ele tem muitas graças vindas de Deus para a nossa vida, né? O Senhor até quando falou, né, como é que eu fui parar na França, né, sem saber uma palavra em francês, né? O Espírito Santo de Deus, ele sabe tudo, né? Então ele sabe, ele conduz a nossa vida. E o Senhor foi lá porque o Espírito Santo de Deus o conduziu e sabia que grandes graças ele tinha para fazer na vida do Senhor e também nas nossas vidas através desse livro. Né? Então, o Senhor também fala, o Senhor falou antes de eu perguntar, né? Graças a Deus, mas mais uma vez voltando a esse assunto, também queria mandar um abraço para a Luciana, né? Que ela é irmã do Senhor também, mas dizendo, olha aí, né? Então, um abraço para ela, que eu também estou morrendo de saudade. A gente sabe, o Senhor sabe que a gente é amiga, né? Então, exato. Então, assim, o Senhor, eu lembro que há muito tempo atrás, eu li um livro do Senhor sobre os monges do deserto, né? Exato. Então, assim, eu vi o Senhor falar, né, dessa espiritualidade dos monges, nos retiros, quando o Senhor vai pregar também para nós, o Senhor fala muito da espiritualidade dos monges do deserto, conta muitas histórias, né, também. Então, eu queria, não só eu, como também as pessoas que foram lá na nossa caixinha, né, queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre os monges do deserto, sobre essa espiritualidade, contasse alguma história, né, que de fato o Senhor sabe que vai alcançar o nosso coração. Tem tantas histórias, eu gostaria de contar uma aqui muito simples, mas e com certeza. Aliás, vou contar duas histórias breves. A primeira história de um padre de um monge, aliás, que estava relaxando na vida espiritual, estava relaxando na sua vida com Deus, né? Na sua intimidade com Deus. E vinha celebrar no mosteiro um padre que tinha muitos dons, inclusive dom de visualização e tal. E ele passando em frente à cela daquele monge, ele viu muitos demônios na porta, fazendo uma verdadeira farra. Alguns demônios vestidos de mulher, outros... uma grande farra na porta do monge, brincando e uma grande algazarra. E aí aquele padre celebrou a missa. Quando terminou a missa,
Aí ele pensou, como é que eu faço para corrigir aquele colega que os demônios estão fazendo festa na cela dele? O que é que está havendo ali? Aí ele passou na cela do colega, né? Disse, meu irmão, vim lhe pedir uma coisa. Todos os dias reze por mim um salmo agora, a partir de hoje. Aí ele disse, mas quem sou eu? O senhor é um santo. Como é que eu vou rezar pelo senhor? Ele disse, mas eu lhe peço, por favor, reze por mim. E aí a história conta que aquele monge, antes de dormir, rezou um salmo pelo outro. E quando rezou um salmo pelo outro, ele sentiu uma voz interior que disse, homem miserável, por que você não reza por você também, alma miserável? É a expressão que está lá no livro, né? E aí ele rezou um salmo por si também. E quando foi na segunda semana, no outro domingo que o monge veio rezar a missa, ele já viu menos demônios na porta. Mas os demônios estavam um pouco calados já, não estavam fazendo tanta algazarra, porque aquele monge tinha começado novamente a vida de oração. E aí, quando terminou a missa, ele passou na porta da cela do monge e disse, meu irmão, eu lhe peço que aumente as orações, reze 2 salmos por mim, toda noite. E aí ele teimou, não queria, mas aceitou. E quando ele terminou de rezar a primeira noite, veio de novo, ele sentiu de novo aquela voz interior que diz, alma miserável, reza também por ti. E aí ele rezou 2 salmos pelo outro e 2 salmos por si. Porque a tradição dos monges é rezar os 150 salmos todos os dias, né? E aí ele rezou esses 4 salmos. E quando foi na terceira semana que o monge passou, não tinha mais demônios na porta. Aí ele celebrou a missa, quando voltou, passou lá e disse, não esqueça, continue rezando por mim. Então ele usou um pretexto de dizer que ele precisava de oração para fortalecer o irmão. Ele não quis fazer uma correção que poderia ser difícil de fazer, né? Então ele fez por esse caminho e acabou ajudando o irmão a se libertar da ação demoníaca que estava tomando conta da sua cela. E me permita contar uma outra história breve. Os monges contavam essa parábola e servia, sobretudo, para a quaresma. Eles contavam que uma mulher prostituta e se prostituía com vários senhores da cidade. E um certo dia veio um príncipe que era muito belo e chegou naquela cidade, né? E ela se encantou pelo príncipe e disse, tem condições da gente ter um relacionamento? E ele disse, tem não, porque você é de todos. E eu não sou uma pessoa desse tipo. Eu quero ter um relacionamento com uma pessoa só. Se você for capaz da fidelidade comigo, então nós podemos até casar. E ela disse, sendo assim, eu deixo tudo e me caso com o senhor. E eles casaram, foram morar num castelo bonito. E a história conta que, à tardinha, os antigos amantes vinham para as portas dos fundos do castelo e ficavam assoviando, e ficavam chamando pelo nome dela. E ela entrava no quarto e se escondia, fechava a porta. E os monges contavam essa história para dizer o quê? Essa mulher representa a alma humana. Antes de conhecer a Cristo, nós somos de tudo. Antes de conhecer a Cristo, o homem é de tudo e não é de ninguém ao mesmo tempo. Depois que a alma conhece a Cristo, ela torna-se amante do verdadeiro Deus, né? Se torna casada, né? Esposada com o único noivo por excelência que é Cristo. E aí, esses antigos amantes que vêm chamar e assoviar são os pecados antigos que chamam, que fazem a pessoa sentir saudade, sentir vontade de voltar atrás. E ela, quando trancava-se no quarto, essa ação representa a nossa oração. A oração como refúgio. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Quer dizer, eles contavam essa história dessa mulher para dizer como a alma precisa rezar com frequência, como nós precisamos rezar com frequência para não permitir que a nossa vida seja assaltada, que a gente seja sabotado, né, na nossa amizade com Deus e na nossa fidelidade a Deus. São 2 historiezinhas muito simples, mas para dizer que o quanto esses homens têm me ajudado. Se eu fosse contar
o quanto eles me ajudaram a vencer algumas coisas muito pessoais, daria um livro só isso. Porque a oração dos monges do deserto, a invocação do nome de Jesus, a Puritas Cordis, que são todos conceitos muito ligados à vida dos monges, eu diria que tudo isso deu uma mudada na minha vida, me transformou bastante. Porque eu fui lendo devagarinho, faz mais de 20 anos que eu frequento essa literatura, né? E a cura não foi uma coisa da noite para o dia. Deus foi usando esses ensinamentos dos monges para ir me ajudando a perceber o caminho que eu podia trilhar como sacerdote, né? E hoje eu tenho muito que agradecer a Deus. E o outro livro, aquele livro que você viu, né? Você leu dos monges que eu lancei naquela época, ele já está refeito agora. Eu coloquei, vai ser lançado em breve. Coloquei uma introdução muito mais profunda, porque aí eu usei os conhecimentos que eu trouxe da Europa, uma introdução muito profunda sobre os monges, quem foram os monges, como viviam, etc. E, no final, um testemunho pessoal meu, né, de como os monges, essa literatura me ajudou, inclusive do ponto de vista psicológico, humano, espiritual, uma riqueza sem fim. Então, esse livro já está pronto, aqui no meu birô. Ele vai passar por algumas correções. Ele ganhou esses 2 capítulos que não tinha, né? Eram só histórias dos monges e tal. Agora tem as histórias também, mas tem uma introdução muito robusta, que inclusive pode servir para estudantes de teologia nos seminários. E no final tem o meu testemunho, que serve para o povo em geral e para o povo de Deus criar ânimo e coragem para entrar nessa literatura, que eu acho que não... Essa literatura é uma literatura que eu não abandono. Aqui mesmo na minha estante tem livros e livros dos monges do deserto e dos padres da igreja, porque aqui eu encontro uma sombra onde eu posso repousar o coração. Padre, o senhor estava falando aí, né? O senhor disse 2 histórias muito simples, né? Mas histórias que simples, mas que roubam a nossa alma, né? Que nos dá um desejo de viver. Eu lembrei quando o senhor estava contando a primeira história, né? Sobre o monge, sobre os demônios lá na porta, sobre nós muitas vezes ter que rezar, né? Por nós. Eu lembrei muito de quando nós precisamos rezar. Às vezes a gente acha que com pais e mães espirituais trazem para, né, a nossa realidade, com o projeto Madre Teresa, por exemplo, às vezes nós achamos que nós estamos indo rezar pelos nossos filhos, né? Então nós entramos no nosso quarto, às vezes, ou na capela do projeto com a intenção, muitas vezes, de rezar pelos nossos filhos. Mas aí Deus vem e faz, principalmente na nossa vida, para que seja feito na vida dos nossos filhos, né? É como que o Senhor, aquela voz que falava ao monge, dizia, né? Por que você não reza por você também, né? Então, assim, quando o Senhor falava, eu lembrei bastante disso, né? Que muitas vezes a gente vai com essa intenção, mas que, na verdade, Deus olha para nós e diz isso, né? E por que você não reza por você? Né? Então, assim, os monges, de fato, eles trazem muitos ensinamentos. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito quando o senhor fala sobre os monges, nas suas palestras, nos retiros. E quando o senhor estava falando agora, eu estava olhando assim, ficando bem, bem assim, e lembrei, né, das vezes que o senhor estava conosco, com o Projeto Madre Teresa, e a gente vai até altas horas ouvindo as histórias que o Senhor conta, né? Então, com grande graça, nós temos de ter essas histórias, né? De ter essa experiência de vida tão perto de nós, né? De ter essa graça de Deus, de mergulharmos na história do Senhor tão perto de nós, né? Então, assim, nós estamos fazendo no próximo mês 10 anos, né, Padre? 10 anos do Projeto Madre Teresa. Né? Então, muita graça Deus fez. Né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Né? O Senhor que fez grandes obras na nossa vida,
na nossa história. Então, assim, para aqueles que, né, muitos talvez estejam entrando pela primeira vez, né, no nosso Instagram, você que chegou agora, assim, veio pelo convite do padre, né? Então, nós somos o Projeto Madre Teresa, né? No próximo muita e infinita, na verdade, né? Muita, de infinita misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? E o Padre Fábio, ele tem uma importância muito grande nesses 10 anos, né? Obrigado. Porque muito nós provamos, né? Da vida doada do Senhor, do sim, do Senhor que nos alcançou através da doação do seu sacerdócio, das missas, das pregações, né? De estar conosco. Então, assim, eu queria que, na verdade, a live, o convidado é o senhor, eu estou aqui para fazer só uma mediação, na verdade, né? Mas eu queria que o senhor, assim, desse... O senhor conhece a nossa história, né? O senhor sabe muito bem, né? Nesses 10 anos, eu vi que Luciana estava aí, e Luciana, ela tocou na nossa primeira ação, né? Então, assim, não só o senhor, mas a sua família, né? Também está conosco, né? Durante esses 10 anos. Então, assim, como eu disse, alguns estão vindo, travou na hora que eu fui falar, então eu deixei para falar um pouquinho depois. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Então, nós somos o Projeto Madre Teresa, nós estamos fazendo 10 anos. A graça do Senhor nos alcançou através do sim de um jovem, né? Que tinha apenas 12 anos quando foi alcançado, né? Pela graça de Deus, e esse chamado veio no seu coração e ele disse sim, né? E deu a sua vida como oferta. Esse sim nos alcançou, né? E aqui nós estamos dispostos a evangelizar, né? A falar de Jesus Cristo para as pessoas, a levar Jesus Cristo até as pessoas, né? Então fomos chamados de uma forma mais particular de ir àqueles mais necessitados, àqueles que estão à margem da sociedade, àqueles que são pobres na forma da lei, né? Então, nós fomos chamados até aí essas pessoas, mas a live está dizendo que falta bem pouquinho para terminar, padre. Então, eu acredito que vai precisar começar outra. A gente começa outra, nada não. Estamos aqui para conversar, né? Para bater papo. O que é que vocês acham? Porque só falta 1 minuto, certo? Então, eles No estão... minuto não dá para dizer muita coisa sobre esse projeto tão importante, né? Isso, então nós vamos iniciar outra live, certo? Então nós pedimos que vocês estejam lá conosco, tá certo? Então, até já já. Ótimo, ótimo. Até daqui a pouco, né? Tudo bem. Então, o pessoal tá chegando, vamos só. Então, por enquanto, a gente vai mandando alô, certo, gente, pra vocês. Um alô para aqueles que estão nos assistindo, né? Estão chegando aí o pessoal. Sejam muito bem-vindos. Oi, Nilda! Que bom ter você aqui nos assistindo. Nivalda, minha filha querida. Vamos só esperar um pouquinho, né? O padre vai retornar à live. Nós vamos dar continuidade. Oi, Lídia, filha querida, Renatinha, todo mundo aí que tá entrando. Vamos esperar, né? O pessoal voltar. Saudades também, meu bem. Saudades de vocês. Muita saudade dos meus filhos queridos. Saudades de todos. Mas em breve nós iremos
estar juntos, né? Tatiane, boa noite. Espero que todo mundo que estava na outra live veio para essa, né, gente? Pra gente não perder ainda o quanto Deus tem a fazer, né? O Padre vai dar a bênção no fim também, né? Então você que está nos assistindo, fique até o fim para que você receba a bênção, né? No fim da nossa live, tá certo? Eu acho que ele tá tentando entrar. Oi, filha. Linda da minha vida. Então, vocês que estão aí, né? Estamos só... Olha o padre. Vamos só esperar o padre solicitar a chamada para que a gente possa voltar. Pronto. Oi, padre. Estamos de Ótimo. volta. Estamos de volta, graças a Deus. Estamos de volta, né? Graças a Deus, o pessoal tudo concordou de estar de volta conosco nessa nova live, né? Então é sinal que está muito bom, graças a Deus, né? Nossa conversa vai bem, graças a Deus, né? Estamos... Graças a Deus. Então, eu falava antes, né, dos nossos 10 anos do projeto, eu falava para aqueles que não conhecem ainda, para aqueles que foram convidados hoje, né? Tanto eu falo do meu Instagram, como também do Instagram do senhor, né? Alguns talvez não conheçam o projeto. Então, assim, eu falava, né, que nós somos frutos de um sim, de um jovem, né, que doou a sua vida, que teve grande experiência com Deus, né, aos 11 anos de idade. E aqui nós estamos, né, 10 anos. Nós sobrevivemos de doações, né, dos nossos benfeitores, dos nossos voluntariados do projeto, né? Nós fomos escolhidos por Deus para saciar, como eu falava, a fome espiritual, né? Vivenciada no mundo atual. Então, assim, perguntaram para nós, né? Como é que vocês... o senhor sabe muito bem disso. Perguntavam, né? Por que vocês... Antes vocês eram chamados um projeto social Madre Teresa de Calcutá, e aí depois vocês hoje chamam projeto Madre Teresa de Calcutá. Eu acredito muito que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Na graça de Deus também. Então nós vamos amadurecendo e com o tempo nós vamos percebendo, e aliás, desde o início, que nós não íamos as comunidades que nós íamos para levar apenas o pão material, né? O nosso fundador dizia muito isso no início. Não adianta a gente chegar lá e levar comida. A comida passa. Nós precisamos levar algo que não passa. Nós precisamos levar Jesus Cristo para as pessoas. As pessoas precisam ter uma experiência viva com o amor de Jesus Cristo. E aí, através disso, né, nós fomos com o tempo, né, fazendo os nossos retiros, dando a oportunidade daqueles que queriam de ter uma experiência desse Jesus vivo, né, ressuscitado, ter essa experiência para que a gente pudesse dar desse Cristo para as pessoas, né? Porque não adianta a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem ou que nem sabe que tem, né? Então, através disso a gente vamos até... Essa é a nossa missão, né? De levar Jesus Cristo até as pessoas, e em especial aqueles que são os que estão à margem da sociedade, né? Que são pobres na forma da lei. Então, assim, hoje, padre, nós estamos... o conselho, desde o ano passado, discerniu que a gente trabalhar durante 6 meses numa comunidade, né? E lá a gente pudesse fazer todo o trabalho na igreja, todo o trabalho pastoral com aquela comunidade, né? E foi muito positivo para nós, né? Nós hoje já em outra comunidade, né? Mas foi muito positivo para nós como Projeto Madre Teresa, e assim nós estamos
indo, né? Então, nesses 10 anos, muito o Senhor tem contribuído conosco, né? Muito o Senhor Obrigado. tem trazido para nós uma graça sobrenatural. Né? O Senhor trouxe para nós, na verdade, uma graça sobrenatural, né? Que vem de Deus, que vem desse homem de Deus, que transborda esse Deus que a gente tem desejo, a gente arde o coração e ouvir. Eu queria que, assim, o Senhor falasse para nós, né? Como hoje, atrás foi um pouco complicado, sabe, Padre? Foi difícil, assim, a gente enfrentou alguns desafios, sabe, como igreja e tudo. Mas eu queria que o senhor dissesse a igreja vê nesse tempo essas novas expressões, né? O que a igreja tem a dizer, o que o senhor tem a dizer como pastor, né, para nós, como Projeto Madre Teresa, né? Como eu disse, é sempre bom ouvir o senhor, a voz da experiência, a voz daquele que traz Jesus Cristo. A gente queria ouvir um pouco do senhor para nós, né? Uns conselhos, até se precisar uns de orelha. Obrigado, né? Obrigado por essa consideração, e ela é muito verdadeira e muito recíproca também, né? Assim, como comunidade, como expressão nova, né, da igreja, eu vejo que a comunidade de vocês, assim, tem algumas marcas que são muito próprias de vocês. Primeiro, é uma comunidade muito jovial, uma jovialidade muito forte. Não só pela idade, mas é uma jovialidade que é fruto da ação do Espírito Santo, né? Então, é uma comunidade muito viva, muito alegre. Outra marca da comunidade é a alegria. Já está prevendo, é isso? O senhor está chamando de comunidade, senhor? Comunidade de aliança, não é? Comunidade de aliança. Para deixar nosso fundador sem dormir hoje de noite. Pois é, mas assim, eu vejo que é uma expressão. Algumas marcas são muito fortes em vocês. Essa questão da espontaneidade, da leveza, porque ser igreja e ter essa leveza não é fácil, porque muita gente, de alguma maneira, relaciona ser igreja só a renúncias, a uma vida bastante dura, sofrida, mas não fala da alegria do Evangelho, que o Papa Francisco tem insistido tanto. E vocês demonstram no dia a dia essa alegria do Evangelho, de ser igreja, de falar de Cristo, não é? Então, eu percebo assim, essas características como muito marcantes, como marca de vocês. A leveza, a alegria do Evangelho, muito presente em vocês. Essa questão da vida de oração, da vida de oração também, né? Da vida de oração. E eu vejo o seguinte, quando vocês começaram, né, esse trabalho, eu estava vivendo experiência de renovação carismática que eu entrei nas primeiras horas na Diocese de Patos, como diz assim, né? Porque o Padre Severino era o grande diretor espiritual, eu tinha apenas 11 anos, mas já admirava muito e frequentava a renovação, e tinha o Padre Bernardo Schuster, que vinha sempre a Patos. E aquele primeiro momento foi um momento de muita incompreensão, porque as pessoas não sabiam o que estava surgindo, o que era aquilo que estava surgindo, que movimento era aquele que estava surgindo dentro da igreja. Mas depois houve uma compreensão, primeiro, de que esse movimento estava trazendo muitos leigos ao seu protagonismo, que é muito importante, o protagonismo do leigo, né? E esse movimento tinha trazido de volta para a igreja o uso da Sagrada Escritura, porque quase ninguém mais andava com a Bíblia debaixo do braço. E depois se percebeu que esse movimento tinha trazido também de volta para a igreja uma reflexão muito profunda sobre quem é o Espírito Santo e sobre como ele age. É tanto que eu me lembro que nós, como Renovação, na época eu não era padre, eu era um jovem, nós começamos a experiência de celebrar o Pentecostes como Renovação Carismática. E aproveitando essa experiência que estava cada vez mais crescendo, na Diocese se criou a experiência de celebrar todo mundo junto, o clero, na Cruz da Menina, fazendo aquela... Mas quem celebrava antes eram os movimentos carismáticos e enchiam grandes quadras, grandes espaços. Então,
era um momento de um avivamento muito forte do Espírito. E essa expressão de comunidade, ela nasceu, né, dentro desse contexto de uma igreja que precisava abrir-se ao sopro do Espírito continuamente. Né? Isso já diziam os papas, não é? Principalmente o Papa Paulo VI, né? Falava muito dessa abertura da igreja ao Espírito. E assim, o projeto Madre Teresa tem uma missão muito bela de cuidar dos pobres. O Papa Francisco tem falado com muita insistência que não existe só pobres do ponto de vista sociológico, né? Mas a pobreza, ela é uma marca que toca a pessoa nas várias dimensões. A pessoa, às vezes, tem tudo o que ela precisa, ou tem até mais do que precisa, mas é pobre existencialmente. Uma pessoa pobre afetivamente, pobre de profundidade, é uma pessoa que caminha somente no raso, né? Não consegue aprofundar reflexões, não consegue ser profundo no dia a dia, não consegue tratar as coisas com a profundidade que as coisas merecem, né? Os assuntos, a vida. Então, há uma pobreza existencial, uma pobreza afetiva, há uma pobreza que toca, né? E que as pessoas tocam as várias dimensões da vida, que as pessoas não precisam só de pão, como você agora mesmo estava falando, né? Que muitas vezes aquela pessoa ela precisa de pão, mas ela precisa também trabalhar no seu interior, porque a vida, o ser humano, ele tem múltiplas dimensões. E se a gente dá o pão que alimenta o corpo, mas a gente não ajuda a pessoa dando outros pães, né? Muitas vezes, quando eu vou a uma casa aqui, qualquer família, fazer refeição, eu digo sempre às pessoas, olha, eu não vim só comer o seu feijão, eu vim me alimentar da sua presença, da sua amizade, do seu afeto, do seu carinho, da sua espiritualidade, porque tudo isso é alimento. É alimento e a gente precisa, né, desses alimentos também, da afetividade. O abraço é alimento, né? O toque, né, tocar o outro é alimento também para a vida afetiva, né? Então eu vejo assim, o projeto Madre Teresa de Calcutá como um projeto de jovens muito corajosos, que tiveram a coragem de começar essa iniciativa, né? E de ser para a igreja esse sinal. Ser para a igreja esse sinal. Um sinal de jovialidade, de alegria, de espontaneidade, de vida do Espírito Santo. E acolhendo o carisma de Madre Teresa de Calcutá, né? E eu queria aqui contar uma história breve do cardeal Ângelo Comastri, que ele conta. Ele era muito amigo de Madre Teresa, eram amigos muito próximos. E ele era padre novo, tinha ouvido falar de Madre Teresa e foi conhecê-la. E ele perguntou a ela, Madre Teresa, o que é que eu faço para ser um padre melhor? E ele esperava que ela dissesse alguma coisa ligada ao trabalho social, né? Invista no trabalho social, acolha mais os pobres, ou faça isso, ou faça aquilo. Mas ela perguntou assim, meu irmão, quantas horas você reza por dia? E aí ele foi falar como era a oração pessoal dele, né? E aí a Madre Teresa disse, padre, essas são as orações que o senhor tem a obrigação de rezar. Mas o que o senhor faz por amor, fora o que é obrigação? Porque é isso que vai lhe fazer uma pessoa maior, uma pessoa melhor, né? E aí ele conta que ficou assim, teve um choque, porque ele esperava que ela dissesse, vá para as favelas, vá para as ruas. Tudo isso é uma consequência de uma vida de espiritualidade. O cuidado com o outro, o zelo com o outro, a sensibilidade com as pessoas, é consequência de uma espiritualidade bem vivida. Por isso você dizia muito bem, se a gente só leva o pão para as pessoas, nós nos confundimos com uma ONG que faz caridade, que faz gestos assim de ajuda. E a igreja, o Papa tem dito muito isso também, a igreja não é uma ONG, porque a igreja leva muito mais do que o pão para o corpo. A igreja deve levar um alimento que fortalece o espírito, fortalece a alma, fortalece a vida da pessoa de um modo geral, né? Então eu vejo nas comunidades que quanto mais as comunidades forem fiéis à ação do Espírito Santo, mais elas vão conseguir cumprir o papel que elas receberam do Espírito Santo, né? E vejo que outra marca também da comunidade de vocês é que vocês gostam de aprofundar bem.
a Sagrada Escritura. Nos retiros, quando eu vou, eu percebo e eu digo sempre a João Victor, João, eu gostaria de pregar aqui com muita espontaneidade, mas ao mesmo tempo com muita profundidade. E ele me diz sempre, fique muito à vontade, porque você vê, quando eu estou pregar retiro, muitas vezes eu vou aos textos gregos antigos, cito aqui, cito acolá, cito o latim, né, antigo de São Jerônimo, porque eu vejo que vocês são uma comunidade que busca as coisas com profundidade, fazer as coisas com profundidade. Essa é uma marca também da comunidade. É tanto que tem muita gente preparada aí dentro da comunidade de vocês, gente de boa formação, né, nas áreas humanas, que pode colaborar muito, né, com a sociedade, pode colaborar muito com a igreja. Porque nós não podemos ser só um grupo de reza, um grupo que reza. Isso é importante. Mas nós temos que ser um grupo que testemunha com a nossa ação, né? E vocês têm feito muito bem isso, né? Eu me sinto muito feliz quando vou ao encontro de vocês em algum retiro, uma missa, um momento de oração, porque eu vejo em vocês a expressão de uma igreja que tem muito futuro, né? A igreja tem futuro, a igreja de Cristo, né? Não é a igreja só de agora, é uma igreja de futuro também. Porque vejo em vocês, os jovens, né, a esperança da igreja, de uma igreja que se renova cada dia, de uma igreja que transmite o evangelho como cultura que está no sangue, né? Não como uma obrigação, como um peso, mas como algo. O próprio Cristo diz: o meu fardo é leve, né? Quer dizer, não é que o evangelho seja uma coisa que você faz porque tem que fazer e faz se reclamando e chorando. Não, o evangelho é algo muito, muito mais belo. Não é à toa que a Sagrada Escritura em grego chama Cristo de belo pastor, né? Porque a beleza do evangelho que continua a cativar as pessoas não é o evangelho como lei, como obrigação, mas o evangelho como boa nova, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre esse salto da época da lei para a época da graça, né? Da época da obediência à lei para a obediência, entre aspas, do Espírito, né? Eu creio que eu vejo muito isso na comunidade de vocês. Parabéns pelos 10 anos, né, de comunidade, de aliança, né? De projeto, né? Parabéns por esse trabalho. E quando a gente cuida dos pobres, das pessoas que necessitam, nós estamos fazendo a obra de Deus. O Blaise Pascal, né, que é muito conhecido como pensador, ele dizia assim: quando eu estiver muito doente, que eu não puder mais comungar, me traga uma pessoa muito pobre para que a minha última comunhão seja um abraço nesta pessoa. Então ele dizia: quando eu não puder mais receber a Eucaristia, né, Jesus no sacramento, que eu possa receber Jesus numa pessoa pobre. Então, que eu veja Jesus no mais simples. Ele dizia que essa seja a minha última comunhão. Quando não tiver mais força para engolir, né, receber a Eucaristia como sacramento, que receba Cristo vindo no pobre, né, visto no pobre. Eu creio que isso é de uma beleza que a gente não consegue calcular, o alcance dessa frase, desse modo de pensar, né? Que Jesus continua crucificado, e muitas pessoas que vivem situações de pobreza extrema aí pelo mundo afora, em nações diversas, aqui no nosso país também, em situações de pobreza extrema, né? Que devem tocar o nosso coração como cristãos. Muito bem, então é um pouco meu testemunho com relação a vocês. Uma comunidade de gente muito cheia do Espírito Santo, de gente muito jovem, né, que procura comunicar esse amor de Deus que vocês receberam, que vocês fazem questão de testemunhar, né? Padre, o senhor falava aí, né? O senhor contou as histórias dos monges e eu digo como o senhor também, né? Permita-me dizer duas coisas importantes que o senhor falou aí, né? Como expressão nossa também. E como o que Madre Teresa diz, né? Ela diz o seguinte, que se não vamos às pessoas com uma cara alegre,
apenas aumentamos a sua escuridão, as suas misérias e aflições. Né? Então, nós precisamos chegar às pessoas felizes, né? Acolhê-las de forma feliz. Né? Elas já trazem em si grandes desafios, grandes problemas. Né? Então, o nosso sorriso, né? A nossa alegria, esse tempo, o centro formativo, né? De onde vai todas as formações para o projeto. Então, o centro formativo, a penúltima formação foi sobre alegria, né? A alegria de Madre Teresa, alegria, né? Levar essa alegria, termos cristãos tristes, né? Pesados, parece que servir a Deus é um peso muito grande, é um sofrimento, é aquela cara assim bem bem cansada, né? Não, de forma nenhuma. Que a alegria seja a nossa expressão, né? Que as pessoas desejem essa alegria que nós temos, e que a alegria é a alegria que vem de Deus, né? Como diz muito uma música que nós cantamos no retiro, é a verdadeira que nos faz feliz, né? Então, assim, que as pessoas provem de nós essa alegria. E outra coisa importante que o senhor falou aí, né? Aliás, todas são importantes, mas que me tocou bastante, foi quando o senhor falou, né, do pobre, né, de dar pela última vez um abraço no pobre, né, de que ele seja o Cristo para nós, né, naquele momento. E ela diz uma coisa também que eu notei, que eu achei que é graça de Deus e do Espírito, né, que diz muito sobre o que o senhor falou. Ela diz assim: tentem ser o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, a presença de Jesus para os outros e para os pobres que vocês servem. Tudo isso será possível se vocês mantiverem unidos a Maria, a mãe de Jesus. Né? Então, é uma expressão também para nós muito importante, né? A gente ser esse amor de Jesus, ser essa compaixão de Jesus, ser essa presença de Jesus, mas saber que tudo isso a gente precisa ter essa união com a Virgem Maria. Também é uma expressão muito nossa, né, do projeto Madre Teresa, esse amor à Nossa Senhora, né? Eu acho que o senhor também já viu muito em nossos Exato. É outra marca de vocês, né? Isso. Então, assim, condiz muito com o que o senhor vem falando, né? Então, assim, algumas coisas que eu coloquei aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vem falando no coração do senhor, e eu vou só lendo e dizendo que coisa boa ele falou, que coisa boa, que coisa boa o senhor falou. Né? Mas a gente tá aqui, viu? Como eu disse ao senhor, a live. Sim, eu queria desejar também uma boa noite, né, a Padre Dorivaldo. Passou muito rápido, mas então o padre, ele acabou de entrar aí, e eu desejo uma boa noite para ele, dizer que nós estamos muito felizes com a presença dele aí. Se o senhor também quiser né, falar com alguém que entrou aí, seus amigos, eu estou vendo que estão desejando muitas, estão mandando muitas mensagens para o senhor também, né? Interessante. Naquela, se eu quiser desejar na primeira live, boa noite também, fico muito interessante. Naquele primeiro momento da live, os nomes não, agora estão aparecendo. E eu estou vendo muita gente da paróquia, também de Patos, muita gente da cidade de Patos entrando, Girlande, e muita gente da cidade de Patos entrando aqui, né? E Maria Antônia e tantas outras. E você agora não está conseguindo segurar a imagem, viu? É como se estivesse numa boate, piscando a energia aí. Mas eu ia perguntar, que cenário é esse? Onde é que você está aí? Preparou um cenário bonito, né? A imagem não está segurando, mas acho que vai voltar. Mas eu gostaria então sobre essa questão do cuidado com o outro, né? E eu recordo aqui o cardeal Newman,
cardeal Newman dizia que nós somos as mãos de Cristo para o mundo, né? Eu fiz esses dias um vídeo pequeno para os profissionais de saúde, uma palavra de esperança, de ânimo, e ali eu colocava justamente isso, que os profissionais de saúde são as mãos de Cristo nesse momento tão difícil para curar a humanidade que está sofrida, né? As mãos do bom samaritano, né? São os profissionais de saúde desses dias. Mas eu não sei o que está acontecendo aí. Você não está conseguindo fixar a imagem. Você está sentindo que tem um problema ou não? A imagem não está segurando, tá? Uma lâmpada piscando, piscando, como se fosse um jogo de luz, uma coisa estranha. Aqui vai, aqui vem. Muito bem, então assim, acolhendo a todos, deixa eu ver quem está aqui. Rúbia, Rúbia de Patos, né? Oi, padre, quanta saudade do senhor. Kaline também, um grande abraço para vocês todos, viu? Pessoal da cidade de Patos, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. No livro que eu escrevi, com as minhas memórias, tem uma parte aqui que eu dediquei também à paróquia de Fátima, porque ali eu vivi muitas experiências bonitas de fé, né? Então, no livro tem uma parte que eu dediquei à paróquia de Imaculada, foi a primeira paróquia. Água Branca, por onde eu passei também. Tavares, onde eu estou, tem um capítulo sobre Tavares. Aliás, são 2 capítulos que é sobre a reforma, né? E a minha chegada até aqui, né? Você está me escutando ou saiu de vez aí? Como é que tá? Parece que sua internet está com problema, não é? Soneide Souza tentando também. Aqui, Bernadette. Pedro Vital, entrou ainda agora, né? Saudar Pedro, Pedrinho, Miguel Tiago, Silvana, a Galega, né? O pessoal da paróquia todo, né? Quanta gente entrando. Padre, não podemos encontrar um segundo que vai ser lançado. Ótimo, obrigado pela Rivalda Severo. Diferente. Vocês vão poder comprá-lo aqui na cidade. Na semana do lançamento, aliás, agora já está em pré-lançamento, né? Se você procurar na Amazon, já tem lá o meu livro. Você já pode comprar e deixar reservado. Logo que for lançado, você será das primeiras pessoas a receber. Ou se você mora aqui em Tavares ou mora nas regiões, eu vou fazer no momento. Quem quiser comprar no pré-lançamento vai receber um desconto especial. Tá certo? É um livro que é só para fazer memórias, mas é um livro também para não cair e deu muita força para a não desistirem da vida, a não desistir dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Então, no meu entender, vai ajudar muita gente a se reencontrar com seus sonhos, a refazer os seus sonhos. Gente, acredito que caiu a conexão, eu não estava conseguindo mais ouvir. Kaline, o que é que aconteceu? Você estava... Eu acho que a conexão caiu, eu não sei o que aconteceu, mas eu não conseguia mais ouvir o senhor e não conseguia mais ver a minha imagem. Mas ficou enfim. piscando, como se fosse uma... Isso, ficou Exato, piscando. talvez um problema de internet. Deve ter sido, mas pode continuar. Eu creio que até porque, não sei, eu estou aqui ajustando de novo, vou ter que ajustar aqui de novo os meus controles,
porque eu tinha desativado um pouco aqui, mas vou me reorganizar aqui para a gente continuar a nossa conversa da maneira mais salutar, não é possível. Vamos ver aqui. Pronto, achei agora ficou legal. Fiquei com o rosto maior, mas está legal. Bom, então eu estava falando sobre isso, né, que você colocou aí, do cuidado com os pobres, o zelo, né, e tratando disso, eu citei o cardeal Newman, né, que dizia que nós somos as mãos de Cristo, né, e dizendo até que esses dias eu preparei um vídeo para os profissionais de saúde, né, dizendo isso, que hoje, nessa pandemia, eles são as mãos de Cristo para curar o mundo adoecido, né, o mundo doente. E que eu não sei se eles têm essa consciência, né, do quanto Deus tem usado eles, acho que tem. E uma palavra de gratidão e de ânimo, porque eu vejo também que muitos estão cansados já, muitos estão, inclusive, cansados, não só do trabalho, mas cansados de todo esse clima, de todo esse peso, né, que a doença tem trazido, né, ao mundo inteiro, esse clima de terror, de medo. E aí eu fiz um vídeo, que vou colocar no ar amanhã ou depois, um vídeo de gratidão, de reconhecimento e de esperança, que eles tenham essa consciência do quanto eles são importantes para nós hoje, né? Os profissionais de saúde, e o quanto o mundo precisa dessas mãos deles hoje, né? Eles são as mãos de Cristo, são o olhar de Cristo compassivo, cheio de compaixão para com os que sofrem, né? Eu acho que a beleza do Evangelho é justamente essa, e a gente tornar o amor de Cristo próximo das pessoas e nos tornarmos bons samaritanos, né? Isso. Padre, voltando, o senhor falou também desse momento atípico que estamos vivendo, né? E numa das perguntas, nas caixinhas de pergunta que eu fui ler, né? Que eu aproveitei para ler, então algumas pessoas fizeram algumas perguntas para o senhor. E numa dessas perguntas tinha o sentido, né? Foi a nossa querida, na verdade, minha querida filha, né? Eu vou dizer porque ela ama fazer essas perguntas, então foi já a Simone, acho que o senhor sabe bem quem é, né? Então, ela fez uma pergunta, mas é muito interessante, eu acredito que seja a dúvida de muita gente. O coronavírus, ele pode se dizer que é criação do diabo? Ela fez essa pergunta. Olha, é claro que existem muitas histórias e histórias, né? Mas o coronavírus, pelo que a gente tem visto pela TV, né, é fruto da própria ação humana, né? Aquele mercado, muitos animais juntos, né? E ali se mistura muita coisa, se mistura sangue, fezes e tudo, e por isso que nós temos vivido isso, né? Algumas pessoas foram lá e foram comer, né, sopa de alguma coisa, comida, não sei como é que foi, né? Mas tem uma história interessante e a gente sempre procura fazer das coisas, dos fatos, né, traduzir mitos, isso é uma coisa antiga, né, lendas e coisas assim. Dizem que o demônio estava fazendo uma bebida, não é? Num tacho. Aí alguém perguntou, o que é isso? Aí o demônio disse, é uma bebida que estou fazendo para os homens, eles me encomendaram. O que tem aí? Ele disse, tem 3 tipos de sangue. Tem o sangue do macaco, sangue do porco e tem o sangue do leão. E que bebida? Que é quando alguém bebe demais, ou se torna engraçado como um macaco, bravo como um leão, ou sujo como um porco. Quando alguém passa dos limites, né? Mas é uma anedota para dizer, para entrar nesse tema, né? Dizer que eu acredito o seguinte: todo mundo está dizendo, os cientistas estão dizendo que, claro que o coronavírus surgiu nessa circunstância, né? Dentro do mercado, uma mutação no mercado, mas o mal e o estrago que ele tem causado é, sem dúvida, muito grande, e
E muitas pessoas associam, né, a forças espirituais, e outros pensam que é o final do mundo, outros ligam isso ao apocalipse, querem ligar ao fim dos tempos, profecias e tal. Eu me senti obrigado a fazer, inclusive, um livro, uma live, aliás, sobre o Apocalipse, para esclarecer as pessoas da minha paróquia, né? Outros passaram semanas procurando um cabelo dentro da Bíblia, não é? E, de qualquer maneira, assim, terteiro, né? Um dia todo passando a Bíblia para lá e para cá, até que um cabelo, talvez, deles mesmo caiu, né? Na Bíblia, e encontra-se um cabelo. Toda Bíblia deve ter um cabelo. Se a pessoa lê muito, né? Normalmente cai um cabelo. E, assim, muitas histórias desse tipo, né? Eu vi e vi com preocupação, e algumas pessoas aproveitando disso para lançar temor aos outros, falar em 3 noites de escuro, em coisas desse tipo, né? Então a gente tem que ter muita lucidez, para que a nossa lucidez possa servir também para iluminar os outros que estão angustiados, né? Então, eu respondendo a ela, de que é uma coisa da natureza mesmo, né? Eu não diria que é uma coisa sobrenatural, é uma coisa da natureza mesmo. É que nós vamos vencer. Toda crise tem começo, meio e fim. E nós estamos perto já do fim dessa história, com a graça de Deus. E vamos, em breve, voltar à vida normal. Alguém diz, o mundo nunca mais será o mesmo. Não sei, eu acho que são afirmações muito fortes, né? Coisas muito fortes. Ou alguém que diz assim, as pessoas vão mudar muito depois desse vírus, o mundo vai ser melhor, todo mundo vai sair disso mais humano. Eu também não acredito em coisas assim muito... Eu acredito que cada um vai continuar sendo o que deseja ser. As pessoas que têm investido na sua formação humana e espiritual, elas vão sair dessa crise muito mais humanas, muito mais fortalecidas, espiritualmente muito mais preparadas. Mas quem não investe nessas coisas, quem não investe na vida espiritual, na sua formação humana, né, etc., eu creio que não é que essa crise vai produzir um efeito mágico nas pessoas. Não vai produzir um efeito mágico. Ela pode confirmar muita coisa que já existe dentro da gente. Ou ela pode provocar as pessoas a desejar uma mudança. Mas muitos, mesmo provocados, não vão reagir e não vão sair modificados dessa crise. Não sei se você pensa isso, mas eu penso por aí, porque eu não imagino que vai acontecer como um estalar de dedos. Acho que não é que seja assim, né? As Eu pessoas acredito. Eu vejo também por esse sentido, né? Porque depende muito de cada um, de como cada um vai reagir, né? E o ser humano, ele é um mistério, ele possui um mistério dentro de si, né? Como o senhor falou, alguns vão sair, né, bem mais transformados em algumas áreas da sua vida, mais conhecedores da sua própria família, do seu eu, da sua subjetividade. Já outros vão ter, né, não vão ver sentido nenhum, foi culpa do presidente, ou não foi culpa do presidente, ou foi isso é uma... Enfim, né? Cada um vai dar o seu entendimento, né? Então eu também comum com o senhor nesse sentido, né? E a última pergunta que tem, né? Que fala que como cristãos, né? Estamos com medo da morte. Como devemos reagir a esse medo? Né? No início do cristianismo, houve uma perseguição muito forte aos cristãos, já no ano 64, né? Eu queria partir daqui para explicar isto. E muitos cristãos, e muitos não cristãos admiravam nos cristãos o modo como os cristãos encaravam a morte. Nas arenas, enquanto os não cristãos choravam, pediam clemência, os cristãos cantavam hinos, rezavam e sorriam. Então, há uma diferença, né? O cristão não acolhe a morte como uma desgraça. Jamais, não é? Porque a morte nos abre as portas da eternidade, né? Então,
alguns padres da igreja precisaram escrever sobre isso e escreveram o seguinte, que os cristãos não deveriam, na época, procurar o martírio, procurar a morte, deveriam dar o seu testemunho cristão e basta. Não é? Se a morte vier, mas não deveriam procurar a morte. Mas também não deveriam negar a sua fé por medo da morte. Assim, os primeiros cristãos eles se distinguiam. E quando houve a primeira pandemia da era cristã, que foi na época em 165 a 180, que deixou muitas pessoas mortas. Eusébio de Cesareia escreveu que os cristãos deram testemunho sem igual. Enquanto que os pagãos abandonavam-se uns aos outros à morte, mesmo sendo da própria família, os cristãos não temiam a morte. E procuravam, na época da pandemia, se desdobrar em caridade, em atos de bondade, de acolhida, de zelo para com a vida, para com o próximo. Eu tenho visto muito esse testemunho dos cristãos. Eu queria fazer um parênteses para exaltar de maneira positiva o trabalho do padre Joácio em Patos. Tem sido um trabalho muito belo com o pessoal da catedral. Eu tenho visto fotos, vídeos e gostaria de dizer uma palavra, né, para ele, se estiver assistindo, ou caso não esteja, mas depois ele saberá, né, que eu tenho visto isso de maneira muito positiva. Nós cristãos temos que dar esse testemunho, não é? Devemos preservar a vida, não por pavor da morte, mas porque a vida deve ser preservada, porque ela é um dom de Deus, não é? Devemos cuidar da nossa e da vida das pessoas que estão ao nosso redor. E como diziam os antigos padres, não devemos procurar a morte como se fosse um ato heróico, mas proteger a vida o máximo que se possa proteger, né? Zelar, cuidar da vida o máximo que se possa cuidar. Então, nós cristãos não podemos agir com pavor, mas agir com precaução, com cuidados que devem ser tidos, né? Mas em nenhum momento mostrar esse tipo de angústia, de apavoramento, né? Devemos imaginar, como dizia a carta a Diogneto, que a nossa pátria definitiva não é esta. A nossa pátria definitiva é o céu, né? E aqui nós estaremos sempre na condição de estrangeiros. Seremos sempre estrangeiros. Tinha um monge do deserto que falava muito isso, que quando nós esquecemos que somos estrangeiros, nós começamos a viver de qualquer modo. Ele, inclusive, ensinava aos padres, dizia, padres, quando vocês chegarem numa paróquia, pensem que vocês são estrangeiros. E nos primeiros dias, semanas ou meses, isso vai salvar vocês de muitas coisas, porque vocês vão evitar de conversar muito, vão ter uma língua mais cuidadosa, vão escutar muito e vão falar pouco, e vão viver como se fossem estrangeiros. É bela essa mentalidade, porque a nossa pátria verdadeira é o céu. Então, terror não, angústia também não, cuidado sim com a vida devemos ter. Eu creio que é um pouco por aí que a gente deve marchar, não é? Como cristãos, para dar testemunho para o mundo, né? Para que o mundo creia de fato, né? Porque a morte é uma experiência muito angustiante, porque nós estamos muito enraizados nessa vida. E ninguém quer perder esta vida, porque estamos muito enraizados e criamos mais raízes do que copa. A árvore, o tamanho da raiz é o tamanho da copa. Nós muitas vezes criamos muita raiz aqui e pouca copa. Quer dizer, nos debruçamos muito nos afazeres daqui e esquecemos daquilo que é a nossa pátria eterna, né? Daquilo que nos aguarda depois dessa morada, né? Então, padre, né? Nós já estamos caminhando para o fim da nossa live, né? Exato.
E eu queria, como projeto Madre Teresa, agradecer o senhor, né, por tantas sábias palavras, né, pelo seu sim nessa noite, de estar conosco e trazer para nós essa experiência, esse Cristo transbordado através da vida do Senhor. E para encerrar da minha parte, né, como projeto, que depois nós vamos ter a bênção, vamos pedir que o Senhor dê a bênção. Certo. Para que... Tem alguns também que estão querendo trazer a água, né, para que o Senhor abençoe, né? Também, então, né, pode ser. Mas aí eu queria deixar uma frase que eu escrevi, né, hoje quando eu estava rezando à tarde e que queria deixar para o senhor também, né, nessa noite. E ela diz assim, né, o maior desejo de Madre Teresa era unir-se ao coração de Jesus, saciar a sede das almas e dar-lhes o que tinha de mais precioso, que era a alegria, né? Então que esse também seja o nosso desejo, né? Que esse também seja o desejo do coração do Senhor, né? Saciar a sede das almas e dar o que é de mais precioso, que é a alegria, que é Jesus Cristo, né? Então, obrigada, Padre, pelo seu sim. Muito obrigada pelo seu sacerdócio, por esses 20 anos, pelo seu livro. Saiba que o Senhor está nas nossas orações, né? Na oração do fundador. Saiba que o Senhor é um grande presente de Deus para nós, um grande dom das nossas vidas. Viu? Amém. Bom, e antes de dar a bênção para o povo e abençoar as águas também, gostaria, hoje é dia de Santo Antônio, louvar a Deus pela vida do meu irmão, Padre Antônio, que está fazendo aniversário hoje, né? E daqui a pouco eu vou ligar para ele para a gente conversar um pouco. E terminar a minha parte de reflexão com uma frase de Santo Antônio que dizia: infinitas são as perguntas e as inquietações humanas, mas a resposta é única para todas. É Cristo. Belo, não é? Belo. Então, quem tem a sua água para abençoar, coloque sobre o birô, a mesa, que nós vamos abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, minha oração, chega até vós o meu clamor. Deus de amor e de bondade, que criaste o céu e a terra e todas as coisas que existem, nos pedimos que vos digneis abençoar estas águas que serão usadas para aspergir lugares ou purificar pessoas ou ambientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que usarem estas águas agora abençoadas com fé, recebam de vós proteção e amparo em suas necessidades. E a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado, uma saudação especial, um abraço caloroso para todos. E eu posso dar a bênção já? Pode, então, sim. Caminho para o final, né? Muito bem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, viu, Carlinhos, por esse momento tão belo de diálogo, né? Obrigado a vocês que estiveram conosco. Foram muitas as pessoas que entraram, né, para conversar com a gente. Agradecer essas pessoas pela presença, pela paciência, pela boa vontade de nos escutar num mundo em que é tão difícil escutar, não é? As pessoas, normalmente nós estamos vivendo um mundo que tem perdido a capacidade de escutar, porque tem perdido também a capacidade de silenciar. Então é uma graça ter tanta gente aqui desejando escutar a palavra de Deus. Eu sou grato a todos que entraram nessa live, né? E a você Então, também, né? Muito obrigado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Deus abençoe também todos aqueles que nos assistiram nessa noite, estiveram conosco, rezaram conosco. Muito obrigada àqueles que estão conhecendo o projeto, como eu falei, pela primeira vez. Né? Nós, no nosso Instagram também tem as nossas lives, no Padre, né? Então, assim, nós desejamos que Deus alcance o coração de vocês nessa noite, né? E estamos à disposição para rezarmos juntos, para estarmos juntos como
cristãos. Meus filhos, a todos, né? Que Deus abençoe. Queria dizer que estou com saudades de todos e dizer que nós somos um, né? A igreja é um. Então, que nessa noite o Senhor nos abençoe como passa e nos guarde. Obrigada, Padre. Eu espero o Senhor em Pois é, outras um abraço. lives. Um abraço Um para abraço. vocês todos, para João Victor também, né? Para todo o pessoal do projeto, viu? Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Tchau, Padre. Tchau.